livro de 1 Pedro, capítulo 3. Eu quero, inclusive, aqui começar dizendo, antes, até que você encontre aí o texto, né? 1 Pedro, capítulo 3. Eu quero começar dizendo que há 3 domingos eu trouxe uma palavra aqui, que foi o lançamento, inclusive, da Operação André, sobre a importância de falar de Jesus, sobre a importância de comunicar o Evangelho, sobre a importância de anunciar Jesus. E eu usei 1 Pedro 3,15, só esse versículo. E ficou então em minha mente, em meu coração, que eu deveria trazer agora mais profundamente o texto de 1 Pedro, capítulo 3, de 13 a 15, por quê? Você que já começou a orar pela Operação André, você que já começou a orar pelos seus amigos, pelos seus parentes, vai chegar um momento que você vai ser mais claro e mais intencional a respeito do porquê você está orando por ela. Aliás, ela mesma talvez vai te perguntar: por que você está orando por mim? Por que você está tão preocupado ou preocupada com a minha vida? E você vai poder abrir e dizer: olha, porque eu tenho interesse de que você conheça Jesus. E nesse momento, essas pessoas elas poderão fazer algumas perguntas, essas pessoas poderão querer assim entender mais a respeito da sua fé. E a palavra desta noite, embora a situação histórica, o contexto geral de 1 Pedro capítulo 3, que foi endereçado à igreja na Ásia Menor, cristãos que estavam dispersos, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, esses estavam sofrendo perseguições por causa da fé. Então este trecho, que é o capítulo 3, ele está ensinando como os cristãos devem se portar, mesmo quando são injustamente tratados, que é o versículo 15, inclusive. Mas o Senhor colocou algo no meu coração que, antes mesmo de nós pensarmos em confronto, vão testar a minha fé, no caso aqui, o texto especificamente, é porque eles estavam passando por perseguição, ok? Vocês entenderam essa parte. Então Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, ele escreve esta carta e ele destina aos cristãos que estavam dispersos na Ásia Menor. Mas eu quero te dizer que, por outro lado, tem pessoas que querem saber a respeito da sua fé, não por confrontação, não para te desafiar, não para fazer teste com você, mas porque, de fato, o mundo em que vivemos hoje tem muitas vozes. O mundo que nós vivemos hoje tem muitas opiniões. O mundo que nós vivemos hoje tem muitas ideologias. E o mundo, por causa disso, ele está procurando sentido, ele está procurando direção, ele está procurando respostas. Então, antes que você pense apenas no fator histórico, de que você precisa estar preparado para explicar a razão da sua esperança, de forma, porque alguém vem de forma rude, ou de forma ríspida, ou até desrespeitosa, ou até desrespeitosamente até você, pense também que o estar preparado, como o apóstolo vai dizer à igreja aqui, é porque pessoas que estão desesperadas estão à procura da sua fé. Você crê nisso? Então prepare-se para as duas coisas. Prepare-se para um eventual confronto, mas a palavra vai dizer como você deve responder. Mas prepare-se também, porque pessoas dependem da sua palavra. Pessoas te procurarão dependendo de algo que só você tem, porque só é encontrado
em Jesus Cristo, e por você servir ao Senhor Jesus, você tem essa resposta. Eu quero que você nesta noite, não quero viciar o teu pensamento, muito menos redirecionar o seu pensamento, porque de fato o capítulo aqui trata de alguém que precisava estar preparado para respostas por causa da perseguição. Mas nós estamos vivendo um momento, para a honra e glória do Senhor, aqui no Brasil, que ainda não há uma perseguição de leis, de proibições. Então, nós seremos também procurados para responder às dúvidas, às perguntas que o mundo não consegue responder. Mas a palavra tem resposta. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, que habita em você, te usará com as palavras certas. O Senhor Jesus, Ele também te dará, sim, capacitação e força para que você possa falar do nome dEle, que é um nome que tem poder. Só em ser declarado, o nome do Senhor tem poder. Então vamos para o texto. 1 Pedro capítulo 3, versículos de 13 a 15, nos diz assim a palavra do Senhor: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, e nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Cena de perseguição, mas o apóstolo diz à igreja de uma forma já tão mansa, e que faz os seus leitores entenderem que a maneira como eles deveriam estar preparados era para responder a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança. E o versículo 16, eu ia deixar para o final, mas já vou falar dele agora, diz assim: fazendo todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, se você for passar por uma situação de confronto, a palavra diz que você precisa responder com mansidão. Mas o meu coração hoje está realmente muito alegre, porque pessoas da nossa igreja têm entendido esta questão de que precisam estar preparados. E por isso, a partir de agora, e você deve ficar atento, né? Nós teremos aí em junho um mês de muitos treinamentos. Nós teremos treinamento, um seminário sobre a oração, apostilado, o pastor Ivo de Pereira estará com a gente. Nós teremos no último sábado de junho também um seminário. O foco é professores de EBD, Ministério Infantil, mas aberto para toda igreja, para todos aqueles que têm curiosidade para saber sobre como ensinar, para saber como eu posso ser útil na obra ensinando. Então você é o nosso convidado para estar nesse seminário também. Nós teremos até, por ocasião do Dia dos Namorados, um jantar aqui para namorados, noivos e casados, também com um pastor que trará uma mensagem muito importante para o relacionamento. Então, a igreja, mais do que nunca, ela experimentará nos próximos dias e próximos meses aí, muito treinamento para ter muita bagagem, para chegar nesse ponto em que, precisando responder alguma coisa a respeito da sua fé, você estará preparado. Vamos ficar por enquanto aqui nos versículos 13 e 14. A esperança que há em nós, a esperança que nós colocamos em Cristo Jesus e confiamos de todo o nosso coração, que é verdadeiro,
que Ele nos garante a vida eterna e que nós estaremos com Ele um dia. Mas enquanto não formos para a glória, enquanto não estivermos com Ele, essa mesma palavra fala também sobre a direção, sobre o favor do Senhor, sobre as bênçãos do Senhor sobre o seu povo. Então em nós há uma esperança, em nós há uma convicção de que nós de fato estamos guardados em Cristo. E Pedro, ele começa falando no versículo 13, a respeito da prática do bem e da justiça. Ele reconhece que mesmo que você faça tudo o que é certo, ainda você pode sofrer. Isto ecoa no próprio ministério de Jesus, na própria vida de Jesus. O exemplo maior que nós temos é o de Jesus, que durante o seu ministério sofreu perseguições dos líderes e também injúrias. Levantavam mentiras a respeito de Jesus. Mas a esperança que há em mim e em você, grave isso, ela é maior do que tudo isso. E aliás, se ela incomoda alguém do nosso convívio, aí é que você precisa procurar mais ainda andar na presença do Senhor. Não tomar forma daquela pessoa, porque se eu mudar um pouquinho, ela fica mais minha amiga. Não, você vai lutar para que ela te entenda, te conheça de fato, e que ela reconheça que ela precisa da mesma esperança, e não você vai mudar a sua esperança. Porque o mundo, ele olha para nós, e ele fica atento como nós reagimos diante do sofrimento. Por isso que é importante a esperança que há em nós, porque o nosso comportamento levará pessoas a entenderem o quanto Jesus é maravilhoso, porque mesmo em situações de guerra, nós temos uma paz que excede todo o entendimento e que a pessoa não consegue entender. Você que chega lá e conta uma situação que você está vivendo, difícil, e ela tem uma situação até menor, e ela está sofrendo muito mais do que você. Por quê? Porque ela não tem esperança. Você sabe que em Jesus há solução. Ele não vai evitar que você passe pela dificuldade, pela adversidade. Ele não vai evitar isso, porque ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele trará soluções. Isso é a nossa esperança. Então o mundo, ele olha para a nossa esperança de que forma? Como nós reagimos diante do sofrimento. E esse nosso comportamento, porque temos esperança viva no Senhor, poderá trazer pessoas, poderá levantar seguidores de Cristo. Também tem uma outra coisa para a gente aprender aqui. Quando nós não retribuímos ofensa com ofensa, quando nós mantemos paz em meio à dor, o nosso coração está em paz em meio à dor, quando nós continuamos confiando em Deus apesar dos pesares, as pessoas percebem. Eu quero que você faça essa pergunta agora. Aliás, essa pergunta é para todos nós. Nós temos vivido de modo que a nossa esperança seja visível. Nós temos vivido de modo que a nossa esperança seja visível. E em tempos de crise, o nosso coração fica como? Cheio de medo ou cheio de fé? Cheio de dúvida ou cheio de fé? O medo até pode vir, a dúvida pode tentar se levantar também, mas você vai colocar sempre à frente o seguinte: a minha esperança é Cristo, a minha esperança é o Senhor, a minha esperança está nele. Quando nós vivemos a esperança verdadeira, nós estamos mostrando ao mundo que nós não apenas vestimos a cruz de Cristo, como às vezes a gente dá uma lembrancinha lá na conferência de adolescentes, que os grupos vencedores levam um pingente para casa, e lá tem uma frase que Jesus venceu a morte e tal,
e os adolescentes passam a vestir aquilo, a usar aquela corrente, né? aquele pingente. Mais do que vestir a cruz, mais do que andar como garotos propagandas, com camisetas, com frases evangélicas, com frases bíblicas, é importante, pode continuar andando, deve. Mais do que andarmos vestindo camisas ou camisetas, nós precisamos de fato viver como quem carrega a cruz. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essa cruz é para dizer que você abriu mão do seu eu, da sua própria vontade, para viver a vontade do Senhor. Tudo isso faz parte e engloba a esperança. Nós precisamos viver esta esperança. Por isso o versículo 13 e 14 trata exatamente desta situação. Que se alguém te maltratar, mesmo você sendo zeloso, se ainda você vier sofrer por causa da justiça, você é bem-aventurado. Você não deve ficar amedrontado, portanto, com as suas ameaças, e você também não deve ficar alarmado. Mas ao contrário disso, você deve imprimir, você deve expressar ainda mais a sua esperança. O versículo 15 diz assim na parte A: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Antes mesmo de estarmos prontos para responder aos outros, nós precisamos resolver quem é o Senhor do nosso coração. Quem é o dono das nossas vidas? Quem é o Senhor das nossas vidas? Então, aqui na parte A do versículo 15, o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte, que santificar Cristo como Senhor é colocá-lo no centro de tudo, da nossa vida, das nossas decisões, dos nossos valores e dos nossos sonhos. É bem interessante esse versículo aqui, porque ele responde para algumas pessoas que dizem: poxa, cantar que nós coroamos a Jesus, ele já é rei. Cantar que nós dizemos a ele, estamos aqui, te entronizamos, tem outro cântico, né? Jesus, te entronizamos. Ele já é rei. Mas o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Antes, santificai a Cristo em vossos corações. Ou seja, vocês precisam colocá-lo no centro de tudo. Ou seja, vocês precisam estar separados para Ele. Vocês precisam viver para Ele. Santificar, assim como nós também somos santos, é no sentido de separado. Nós somos santos porque estamos separados da prática que antes nos escravizava. Obras da carne, práticas mundanas, práticas que o mundo realiza e faz sem nenhum pudor, sem nenhum temor. Mas quando conhecemos ao Senhor Jesus e Ele nos regenerou e começamos a entender a sua palavra, vimos que aquilo é errado e já começamos a nos afastar. Então nos santificamos, nos separamos, nos destacamos daquilo, não queremos andar mais no meio daquilo. E santificar a Cristo no nosso coração é dizer: o meu coração está totalmente separado para Ti. Eu quero viver assim, Senhor. É isso que o mundo vai te perguntar. Por que você não faz tal coisa? Eu não vou entrar no mérito dessas coisas agora, não. Por que você não faz tal coisa? Por que você não faz aquilo? Por que você não faz aquilo outro? Porque eu tenho Cristo. Às vezes uma resposta assim, irmãos, é melhor do que você querer explicar que focinho de porco não é tomada. Fale isso, porque eu sou de Cristo. Um dia um irmão falou para mim, um pastor, aliás, ele pregou aqui. Ele falou assim, que ele estava na lotérica e a pessoa ficou assim:
Ó, o teu troco dá certinho para você levar um bolão. Aí a pessoa disse, eu não jogo. Aí ele começou de novo. Não, mas você não sabe, o bolão está com tantos milhões acumulado. Ele falou pela segunda vez, a pessoa, né? Não sei se era homem ou mulher. Falou pela segunda vez, eu não jogo. De repente, na terceira vez, essa pessoa disse assim, eu não jogo porque eu sou crente. Aí acabou. A mulher não falou mais nada. Às vezes a gente quer assim, não, vamos detalhar a conversa. Se a pessoa te perguntar, se ela está querendo saber, se ela está querendo melhorar, eu vou melhorar essa frase. Se ela está querendo aprender, é uma situação. Agora, se ela só quer chegar por chegar, você fala, por que você não faz isso? Porque eu sou de Cristo. Você responde para duas pessoas de uma vez só. Para a pessoa que está te perguntando, para o diabo. Falei, rapaz, mas ele é de Cristo mesmo, hein? Não tem jeito que esse cara... Você já responde para dois de uma vez. Agora, quando a gente quer ficar... porque eu já fiz isso, por isso que eu estou falando para você, é questão de causa mesmo. Sabe o que é? Você viu, até o governo fala mal da bebida, até o governo fala mal do cigarro. Que governo? Eu não faço porque eu sou de Cristo. Aí a pessoa fala, ser de Cristo tem que ser diferentão. E tem gente que vai querer ser diferente. Fique em paz, que muitas pessoas desejarão ser diferente como você é. Por isso, santificar a Cristo vai além. Não é apenas saber a doutrina, não é apenas saber aquilo que, como nós gostamos de dizer, né? Certo ou errado, é viver Cristo. Santificar a Cristo nos nossos corações não é apenas ter os versículos decorados, que ajudam muito na hora da evangelização, que ajuda muito na hora de você precisar prontamente responder a alguém, que um dia eu estava assim trabalhando, e o meu amigo de trabalho, ao lado assim, ele falou assim, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu falei, faça. Ele falou assim, se Jesus, ao invés de ter morrido na cruz, ele tivesse sido enforcado, teria o mesmo valor? Irmãos, na hora, o que Jesus fala é verdade. Eu não gosto disso não, mas vou fazer. Fala para o teu irmão, o que Jesus fala é verdade? Fala. Jesus disse assim, eu enviarei o Consolador. Eu enviarei aquele que vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. Na hora que ele perguntou isso, irmãos, eu não sabia o endereço da Bíblia, eu não sabia, na hora, isso faz uns 26 anos, eu não sabia o endereço, mas eu sabia o versículo, eu falei assim, não teria valor. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele falou assim, rapaz, você me deu como se fosse um soco no meu peito. Eu falei, por quê? Não, eu não estava fazendo teste com você, eu sempre tive essa dúvida. Está vendo como é importante saber? Então, saber os versículos é importante. Mas não adianta só saber os versículos, eu preciso vivê-los. Vivê-los. Porque à medida que você solta um versículo lá, o cara fala, e você faz? Então, preste atenção nisso. Eu estou te preparando para a Operação André. Precisamos viver uma vida de consagração. Isto é santificar a Cristo em nossos corações. É viver uma vida de consagração. Jesus, ele não espera um espacinho em nossas vidas, o tempinho que sobra. Não, ele requer prioridade, porque ele é Senhor. Ele requer exclusividade, quando você precisa decidir entre algo que é dele e algo que não é dele. Quando Cristo está entronizado, quando Cristo de fato está em nossos corações, porque nós santificamos a Cristo em nossos corações, significa que Ele está entronizado. Então a nossa fé se torna viva, ela se torna real, ela se torna autêntica. Você vai passar por lugares, meu irmão e minha irmã, isso não é uma profecia não, isso é bíblico. Lembra de Pedro que passava e até a sombra dele curava?
Por que Deus não pode fazer isso de novo hoje? Por quê? Ele pode. Mas por que Ele não está fazendo tanto? Deve estar fazendo por aí. Mas por que Ele não está fazendo tanto? Porque nós não temos santificado a Cristo em nossos corações. Nós não temos santificado a Cristo como nós deveríamos. Nós estamos muito distraídos com as coisas deste mundo. Mas agora você vai entrar por um momento da sua vida em que você vai chegar na vida de outras pessoas que estão vivendo do outro lado. E você se certificará. Não que eu acho que você tenha dúvida, eu sei que você não tem essa dúvida, mas você certificará, você terá uma certeza ainda maior de que você é feliz. De que você é feliz. E eu estou falando aqui, entronizar Cristo no nosso coração, e está vindo esse cântico na minha mente, eu quero cantar com você. Jesus, te entronizamos. Ajuda aqui, Ney. Eu quero cantar com você, sabe por quê? Nós vamos declarar que Ele é o nosso Rei. Nós vamos declarar que Ele é o nosso Senhor. Nós vamos declarar. Nós vamos declarar o quanto nós o amamos. Eu não vou pedir para você ficar em pé. Nós vamos cantar da maneira que você está. E você, enquanto estiver cantando esse cântico, você vai pensar: Jesus, Ele reina verdadeiramente em minha vida? Jesus, de fato, está tão vivo em mim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, lembra desse texto, desse versículo? Em que a minha fé é algo que as pessoas notam como real e transformadora, porque o que eu falo no meu trabalho, o que eu falo para os meus amigos, o que eu falo para os meus vizinhos, o que eu falo para os meus parentes, tem poder. Então vamos cantar. Com seus olhos fechados. Quem sabe a letra, de olho fechado. Quem não sabe, faça desse cântico essa oração e pode ler ali, tá bom? Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Você aprendeu? Vamos cantar de novo. Jesus, Jesus, te entronizamos, declaramos que és em nossas vidas, tu és, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvor. Quem tem Cristo entronizado em seu coração, cante. A ti fazemos de louvores, um trono de louvores, a ti fazemos um trono de... Levante suas mãos assim, ó, ou uma das mãos. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar, teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar, teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Amém? Pela primeira vez, talvez você cantou esse cântico com base bíblica.
Porque já te falaram como entronizar Jesus, Jesus já é rei. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Ele não estava falando para quem não conhecia Jesus, para quem não tinha entregue a sua vida a Jesus ainda, para quem ainda não caminhava com Jesus. Ele estava falando para a igreja de Cristo. Jesus precisa estar entronizado em sua vida. E outra coisa que eu quero te falar: não tem o direito de ser chato, porque Pedro disse para a igreja: é com mansidão. Tudo que te perguntarem, tudo que falarem com você, tudo que pedirem explicação sobre a razão da sua esperança, sobre a razão da sua fé, faça isso com mansidão. Vamos para a parte B do versículo 15? Pode continuar aí fazendo. Olha só a parte B. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, sempre prontos para responder. E o versículo 16, fazendo-o todavia, parte A, fazendo-o todavia com mansidão e temor. Temor? Sim, temor aqui significa respeito, mansidão e respeito. Pedro, ele nos chama para estarmos preparados, não apenas intelectualmente, não apenas com aquilo que está na nossa razão, mas com o nosso coração. Responder aqui é dar razões à sua esperança, à sua fé. Não é discutir, não é brigar. Responder aqui é compartilhar com amor, não é vencer debates. Falei, venci. Mas a pessoa saiu ferida, machucada. Isso não é convencimento, igreja. Isso não é o que Jesus espera dos seus discípulos, que façam outros discípulos, inclusive. Com mansidão e respeito. Até o nosso tom de voz, até as nossas palavras devem refletir o caráter de Cristo. Você saberia explicar sua fé se alguém perguntasse hoje para você? Talvez está de uma forma abstrata e você vai dizer: mas o que da minha fé? Qualquer coisa. Por que você abriu mão disso? Algo que ele pratica, você não pratica mais. Por que você abriu mão disso? Como você vai responder? Jesus, ele não precisa de seguidores que só estão com ele enquanto são socialmente e culturalmente aceitos. Essa frase eu ouvi do pastor, o primeiro nome dele me fugiu, mas o sobrenome dele é Graham, e ele não é parente do Billy Graham, lá nos Estados Unidos, em março, que eu fui agora lá, e ele estava pregando a respeito da fé, e ele disse assim, eu anotei essa frase, quer dizer, quem anotou para mim foi a Vitória, porque ela já traduziu do inglês. Jesus, ele não precisa de seguidores que só estão com ele enquanto são socialmente e culturalmente aceitos. Ah, pastor, mas é que se eu sair com meus amigos de trabalho e não fizer algumas coisas que eles fazem, eles vão me achar muito chato, eles vão parar de me convidar. Quem está perdendo são eles, porque a sua presença é maravilhosa. Mas o mais importante, se eles não acharem que não estão perdendo nada, que talvez não estejam, olha só, você está ganhando tudo em ser fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. E já partindo para a conclusão, ser cristão é carregar uma esperança que vai além deste mundo. Isso você deve ter na ponta da língua. É porque Ele não é só o meu Senhor presente, não é só o meu Senhor para esse tempo, Ele não é só o meu Senhor para as minhas questões físicas, emocionais e financeiras, que está na moda falar, né? Não, a minha esperança está nele porque vai além deste mundo. Um dia eu vou habitar com Ele, um dia eu estarei com Ele.
Por isso, igreja, essa fé, essa esperança e esta fé não é para ficar guardada. Por isso nós estamos trazendo esse desafio neste tempo para a PIB Norte. E claro, Deus poderá ainda nos presentear com o crescimento da nossa igreja. Mas aqueles que não vierem para a nossa igreja, o importante é saber que eles ouviram da sua fé, da sua esperança, e eles também desejam servir a Cristo. A sua esperança, a minha esperança, a nossa esperança não é para ficar guardada, ela precisa ser compartilhada com sabedoria, com graça e verdade. Nós não fomos chamados, igreja, para sermos espectadores. O espectador é aquele crítico que vai para um campo de futebol, para uma quadra de basquete, para uma quadra assistir um vôlei, um jogo de vôlei, e ele fica ali como espectador que é, só na crítica e só olhando o que está acontecendo no campo. Às vezes você vem anos a fio aqui à igreja, nesta igreja, inclusive, ou está vindo de uma outra igreja e está chegando aqui recentemente, não sei como era a sua vida lá, na outra, mas olha só, talvez você só era um espectador de campo. O que a igreja... Pessoas que chegam assim, o que a igreja tem para fazer por mim? São os espectadores de campo. Jesus, ele quer de fato que nós saiamos para jogar em campo, que nós sejamos os jogadores, aqueles que entram em campo e são testemunhas ativas do seu poder. Por isso você vai poder prontamente, de forma preparada, falar às pessoas, quando elas te perguntarem a razão da sua esperança, você terá como declarar isso a elas. Eu quero fazer um apelo agora, e peço para que você feche os seus olhos. Primeiro apelo é a você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Porque eu preciso informar para você que se você não entregar sua vida a Jesus, você não tem essa esperança para compartilhar. Nele está a nossa esperança. O apóstolo escreve isso, a igreja diz: Cristo, esperança nossa. Ele é a nossa esperança. Esperança de presente, esperança de futuro. Esperança que transforma o passado, aliás, apaga o passado. Eu vou até falar de novo para te ajudar. Esperança de que apaga o nosso passado. Esperança de que vai viver conosco no presente. E esperança de que nós viveremos eternamente com Ele. Grava isso, é a razão da sua fé. É a razão da sua esperança para você compartilhar com qualquer pessoa. Mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você não tem essa esperança para falar. Se você anda distante dos caminhos do Senhor, precisando de reconciliação, eu sei que você vai encontrar muitas barreiras para testemunhar. Porque uma das barreiras que se levantam é a própria vergonha que a gente tem de falar. Porque nós estamos distantes. Se tem alguém aqui em uma dessas situações que ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou precisa reconciliar-se com Ele, fique em pé aí no seu lugar. Eu quero orar por você. Fique em pé no seu lugar. Alguém? Amém. Permaneça em pé. Há mais alguém? Vem aqui à frente comigo, a igreja está orando. Continue orando, igreja. Senhor, eu entrego nas tuas mãos a vida do teu servo. Ele está, ó Deus, humildemente se colocando no teu altar e clamando por reconciliação. De tudo aquilo que ele precisa se libertar, porque de repente tenha se envolvido enquanto andava distante da tua presença. O teu Espírito agora já vai começar a trabalhar o seu coração, fortalecê-lo e ajudá-lo a vencer em nome de Jesus. Eu não preciso dizer, escreve o nome dele no livro da vida,
porque como um filho ele está voltando à casa do Pai. Então o nome dele está aí, Senhor, escrito no livro da vida. A única coisa é que ele estava perdendo a bênção da presença, a bênção da casa, a bênção de andar com o Pai, mas ele retorna hoje. Abençoa-o e usa-o muito mais do que um dia o Senhor já usou na sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Agora um apelo para todos nós. Peça a Deus coragem para você viver essa autenticidade, para que as pessoas ao seu redor tenham até vontade de perguntar: por que você é assim? Para que as pessoas tenham o desejo de estar perto de você, porque você tem sempre uma resposta. Por isso, o que você precisa estar preparado nesse tempo é para responder quando alguém te perguntar: por que você é assim? Porque Cristo vive em mim. Olha, neste tempo nós estamos buscando por 5 pessoas que nós vamos orar e intencionalmente nós queremos trazê-las para Jesus. Peça ao Senhor que te mostre esses perdidos, porque muitas vezes, igreja, nós não estamos prestando mais atenção neles. Existem perdidos que até nos confundem, sabe? Porque eles têm uma palavra boa, eles falam de generosidade, eles falam de humildade, eles falam de compaixão, mas eles estão perdidos. Você se alegra em saber que um dia alguém se importou em falar de Cristo para você? Quantos aqui vieram a Cristo através de alguém que falou de Jesus para você? Levante uma de suas mãos. Olha, muitas pessoas, mais da metade do auditório. Outros talvez porque vieram a um programa e foram ficando, creram em Cristo e foram ficando. Outros porque já nasceram, é o meu caso, os pais já estavam na fé e ali eu permaneci, glória a Deus. Mas você não se alegra, você que levantou a mão, você não se alegra em saber que alguém se importou em falar de Jesus para você? Então o apelo final não é te chamar à frente, nem você levantar a mão, mas o apelo final é: seja você também a alegria na vida de alguém. Alguém que vai poder lembrar de você, como eu tenho um grande amigo que fala até hoje, como era bom quando você falava de Jesus para mim. Meu coração ia queimando assim, não tinha esse termo que tem hoje, né, queimando, mas ele falava, meu coração ia ardendo e eu ia sentindo algo extraordinário. E esse moço, hoje um homem, ele é da minha idade, naquela época nós 2 adolescentes, ele abriu mão de 2 vertentes de fé que ele poderia se envolver, porque o pai queria que ele se envolvesse numa religião oriental, o pai isso, e a mãe queria que ele se envolvesse numa religião dos seus pais, dos pais dela. E por fim, ele encontrou o caminho. E ele disse para o pai e para a mãe: eu sou de Cristo agora. E sabe de uma coisa? Os seus pais morreram em Cristo. Entregaram a sua vida a Cristo, viveram Cristo um tempo e hoje já estão com o Senhor. De alguém que falou para uma pessoa sobre a esperança, sobre a fé, isso pode chegar a dezenas, a centenas, a milhares de pessoas. Eu vou terminar com isso. Há alguns anos, um menino escreveu assim, num direct lá no Instagram: Pastor Márcio, quando você ainda nem era pastor, você era líder de jovens da igreja.
Você disse uma palavra que impactou a minha vida. E eu mudei instantaneamente de Rio Preto. Eu ouvi aquela palavra e mudei. E onde eu estou hoje, aquela palavra nunca saiu da minha mente. Nunca saiu do meu coração. E aquela palavra foi germinando, germinando. Mas eu não tinha força de procurar uma igreja. Até que um dia eu procurei. E lá eu pude aprender mais do Senhor. Aquela semente que germinou agora foi adubada, foi regada. E ele foi crescendo. E ele disse: saiba que hoje eu estou fazendo o que você fez por mim um dia, porque eu sou influência na vida de muitos jovens. Então você pode ser a pessoa que vai mudar gerações através de uma coisa: preparado para responder à razão da sua esperança e da sua fé. Fique em pé. Vamos orar ao Senhor. Eu vou convidar o pastor Anderson, pedir para ele fazer uma oração, para que Deus, pastor, nos prepare mesmo, para que Ele derrame mais da sua unção e do seu poder, para que todos nós aqui possamos entender e sair aplicando essa palavra. Senhor, nós entendemos a Tua palavra. Entendemos que se o Senhor está dizendo isso essa noite, é porque o Senhor quer nos gerar as oportunidades para respondermos com mansidão e temor a razão da esperança que há em nós, a razão de vivermos, a razão de estarmos aqui e dizermos que somos do Senhor, para o mundo inteiro ouvir a obra do Senhor em nossas vidas. Ah, Senhor, nos dê essa graça, Jesus, que a vida do Senhor seja tão intensa dentro de nós, tão viva, tão verdadeira, que as pessoas percebam a diferença, que as pessoas olhem para nós e digam: ali tem algo mais do que simplesmente alguém que diz ser cristão. Ali tem alguém que vive o cristianismo, ali tem alguém que vive o que diz que é, ali o cristianismo é real. E é o que nós te pedimos hoje, Senhor, que a verdade do Evangelho seja cada vez mais notória e real em nossas vidas. Nos perdoa, Senhor, nos perdoe por nossa incredulidade, nos perdoe, Senhor Deus, por muitas vezes não levarmos tão a sério essa tão grande verdade. Nos perdoa, Senhor Deus, por perdermos tempo e não vivermos com intensidade a verdade do Evangelho. Nos perdoa, Senhor Deus, pelas oportunidades que nós perdemos de com a vida mostrar que Jesus Cristo é a razão da esperança, é a razão de viver, e que Jesus Cristo pode tornar alguém realmente feliz e levar alguém para o céu. Nos perdoa, Senhor, e nós não queremos mais ser assim. Hoje nós estamos dizendo para o Senhor juntos que se cumpra esta palavra, que as pessoas percebam em nós esta poderosa verdade e que elas consigam ouvir em nós a razão da esperança que Jesus Cristo é e pode ser na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus, igreja. Continue em pé.